A história começa com a apresentação de um cobrador de dívidas chamado Beck, que é designado por seu chefe para cobrar uma dívida de um de seus clientes naquela noite, um jogador de futebol americano chamado Brian. Como Beck gosta de assistir a jogos de futebol americano, ele tenta cobrar a dívida de Brian da maneira mais gentil possível. Na noite anterior, Brian havia feito uma aposta com outra pessoa, mas ainda não havia pago os $50.000 prometidos. Infelizmente, a abordagem amigável de Beck é recebida com hostilidade por Brian, que se diverte com os membros de sua equipe, que são muito mais musculosos do que Beck. Beck vai embora não porque teme ser espancado pelos amigos de Brian, mas porque não quer magoar os colegas de equipe de Brian. No entanto, o chefe de Beck insiste que a dívida seja quitada naquela mesma noite. Relutantemente, Beck retorna para confrontar Brian, mas dessa vez ele está pronto para lutar se Brian continuar teimoso. Beck não é apenas musculoso, mas também é muito habilidoso no combate corpo a corpo. Beck derruba todos os amigos de Brian, apesar de seu tamanho maior. Ao ver isso, Brian, em pânico porque seus amigos foram derrotados, tenta fugir. Por fim, Brian é capturado. Depois de pegar o anel de diamante de Brian, Beck deixa o clube para confrontar seu chefe. De repente, alguém aparece e o ataca com balas de borracha, fazendo com que Beck perca a consciência. Pouco tempo depois, Beck acorda e percebe que foi seu chefe quem organizou o ataque. Acontece que seu chefe sabotou sua missão para manipulá-lo mais uma vez, e Beck é forçado a trabalhar como cobrador de dívidas para expiar seus pecados passados e recuperar a propriedade de seu restaurante. Aquela noite deveria ser sua última missão, mas o chefe da máfia chamado Billy precisa da ajuda de Beck novamente. Desta vez, a missão é mais complexa, pois Beck é solicitado a recuperar o filho de Billy, que está atualmente na Amazônia. Se Beck conseguir trazer de volta o filho de Billy, ele não apenas recuperará seu restaurante, mas também receberá $4 milhões. No entanto, Beck não está muito preocupado com o dinheiro, mas relutantemente concorda e parte para a Amazônia. Para chegar lá, Beck precisa voar em um pequeno avião. Pior ainda, não há aeroporto, pois a pista de pouso é uma fazenda de gado. Pouco tempo depois, o filho de Billy, Travis, é apresentado. Naquela manhã, Travis é visto pedindo ajuda a uma dona de bar chamada Mariana. Segundo ele, está muito perto de encontrar um tesouro lendário, mas precisa de um barco para chegar até ele. Pouco tempo depois, Beck chega à cidade onde Travis está localizado. No entanto, ao chegar, Beck decide conhecer o governante local chamado Acher. Por ser um convidado, Beck não quer causar problemas, então ele o encontra primeiro. Acontece que Acher é um empresário do ramo de mineração de diamantes e quase todos os residentes trabalham para ele. No entanto, Acher é muito ganancioso. Muitas vezes, ele coloca a vida de seus trabalhadores em risco, pagando-lhes apenas alguns centavos. Infelizmente, os residentes não ousam se opor a ele porque Acher tem dezenas de guardas armados. Naquele momento, Beck declara que quer levar Travis para casa, mas Acher exige um pagamento de $10.000. Não querendo problemas, Beck paga imediatamente a quantia. Sem perder tempo, Beck vai até o bar onde Travis está. Logo após o encontro, Beck oferece a Travis a opção de ir para casa voluntariamente ou não. Naturalmente, Travis, em pânico, tenta resistir. No entanto, isso não é um problema para Beck. Quando eles estão prestes a deixar o bar, Acher reaparece. Com arrogância, ele anuncia que quer cancelar o acordo. De acordo com as informações, Travis sabe a localização do lendário tesouro, portanto, ele precisa ficar na cidade até que o tesouro seja encontrado. Nesse momento, a paciência de Beck é testada quando Acher se torna cada vez mais arrogante, recusando-se a devolver os $10.000. Sem outra opção, Beck decide espancar todos os homens de Acher. No entanto, Acher não desiste e envia seus melhores homens para capturá-lo. Ao ver isso, em vez de continuar lutando, Beck decide fugir com Travis, pois ele é o principal alvo da missão. No caminho, Travis não para de tagarelar, oferecendo a Beck o dobro de seu salário se ele o deixar ir. Travis faz isso porque está prestes a encontrar o lendário tesouro. Como suas ofertas continuam a ser recusadas, Travis se rebela repentinamente, fazendo com que o veículo caia de um penhasco. Como resultado da queda, Beck fica gravemente ferido depois de bater em várias árvores. Aproveitando o momento, Travis imediatamente procura as chaves das algemas nos bolsos de Beck. No entanto, a fuga de Travis não é tão fácil quanto ele esperava, pois pouco tempo depois Beck reaparece.
Enquanto isso, Acher e seus homens chegam à beira do penhasco, onde percebem que Trevis e Beck caíram na ravina. Embora entrar na floresta seja perigoso, Acher está determinado a encontrá-los. Até que suas mortes sejam confirmadas, a perseguição não terminará. Depois de ser capturado novamente, Trevis fica curioso sobre Beck, que chegou à Amazônia sem armas. Além disso, Trevis acha estranho que, como coletor de impostos, Beck deva ao menos portar uma arma. No entanto, Beck explica que ele tem uma maldição. Toda vez que ele empunha uma arma, alguém se machuca, por isso Beck prefere lutar com as próprias mãos. Depois de caminhar sem parar por 5 horas, Trevis de repente precisa urinar. No entanto, com as mãos algemadas, Trevis pede a Beck que abra o zíper de suas calças. Acontece que Trevis parou propositalmente para usar uma armadilha localizada perto de uma árvore, fazendo com que Beck ficasse pendurado de cabeça para baixo por uma corda. Como resultado, as chaves e os objetos de valor de Beck caem de seu bolso quando ele está de cabeça para baixo. Isso permite que Trevis pegue facilmente a chave da algema e se prepare para fugir. No entanto, Trevis de repente cai na mesma armadilha e agora os dois se encontram na mesma situação. Por fim, ambos são capturados pelas tropas rebeldes. Felizmente, Trevis sabe falar o idioma local e pode explicar por que eles entraram na área proibida. No entanto, em vez de acalmar a situação, Trevis aproveita a oportunidade para dizer aos rebeldes que Beck é um dos homens de Acher. Os rebeldes ficam furiosos e estão prestes a matá-lo. No meio da briga, Mariana aparece de repente. Mano e seus homens demonstram grande respeito por ela, que acaba sendo a líder das forças rebeldes. Pouco tempo depois, enquanto jantam em frente à fogueira, Mariana explica que o grupo rebelde é formado por aldeões que não suportam mais a tirania de Acher. Seus campos foram tomados à força para serem transformados em minas. Pior ainda, seus produtos agrícolas só vão parar nos bolsos pessoais de Acher. Infelizmente, a situação de paz muda abruptamente quando as tropas de Acher descobrem sua localização. Como resultado, todos os membros de Mariana são massacrados pelas tropas de Acher. Apenas Mariana, Beck e Trevis conseguem escapar usando um barco. Depois de viajar a noite toda pelo rio, Mariana subitamente força Trevis a ajudá-la a encontrar a localização do lendário tesouro, que era a única esperança de uma vida decente para os aldeões. No final, Beck aceita a ideia de Mariana. No entanto, em troca, assim que o tesouro for encontrado, Mariana deverá lhe mostrar o caminho para sair da floresta. Não tendo outra escolha, Trevis leva todos eles até o local do tesouro. Depois de caminhar por várias horas, eles finalmente chegam a uma cachoeira. Com base em suas informações, Trevis tem certeza de que o tesouro está lá. Sabendo disso, Beck e Mariana seguem as instruções de Trevis, e como é óbvio, há uma caverna atrás da cachoeira. Para entrar, Trevis tenta acender uma fogueira. Ao mesmo tempo, os obstáculos e armadilhas para recuperar o tesouro ainda não acabaram, pois quem tenta entrar deve passar por pilares de madeira que, se forem movidos, mesmo que levemente, fazem com que as rochas acima caiam. Felizmente, Trevis percebe que há uma pista sob o piso que deve levá-los ao próximo ponto. No entanto, para provar essa teoria, Trevis precisa arriscar sua vida. Por fim, os três conseguem sair da caverna e, para comemorar, Mariana os convida para comer frutas no jantar. Além disso, o tesouro que eles encontraram vale dezenas de bilhões, pois contém a história de uma civilização antiga. De repente, Beck e Trevis começam a se sentir mal e caem no chão. Acontece que a fruta que Mariana lhes deu é altamente venenosa. Mariana teve que fazer isso porque não queria dar 50% dos lucros do tesouro para Trevis. No entanto, antes de ir embora, Mariana tenta manter sua promessa a Beck e mostra a eles o caminho para sair da floresta. 5 horas depois, os efeitos paralisantes passam. Então eles decidem caminhar até a pista de pouso para se juntar ao piloto Declan. Preocupado com a chegada de Acher, Beck imediatamente pede a Declan que se prepare para a decolagem. No entanto, Declan explica que Acher não aparecerá, pois encontrou o lendário tesouro na noite passada. Acontece que, durante a fuga, Mariana foi capturada pelas tropas de Acher. Sabendo que as vidas de Mariana e dos aldeões estão em perigo, Beck se sente compelido a retornar à cidade. Mesmo que Mariana os tenha traído na noite passada, ela o fez pelo bem de seu povo. Assim, Beck decide retornar à cidade, enquanto Trevis deve ficar com Declan. No entanto, Trevis insiste que Beck não conseguirá derrotar Acher sem sua ajuda. Por outro lado, Mariana é interrogada por Acher. No entanto,
No meio da conversa, um dos subordinados de Acher informa que Beck atacou o posto avançado 1. Sem hesitar, Beck envia uma mensagem ameaçadora a Acher, oferecendo-lhe duas opções: sair pacificamente ou ser forçado a sair. Ao ouvir a ameaça, Acher e seus homens caem na gargalhada. No entanto, em antecipação ao ataque iminente, eles começam a fazer vários preparativos. Em meio ao silêncio, uma música toca repentinamente e é Declan que aparece. Naquele momento, ele chega com um visual vistoso e recita um poema para os soldados de Acher. Quando Declan começa a tocar sua música novamente, dezenas de cabeças de gado entram na aldeia. Por causa disso, alguns dos homens de Acher são abatidos pelas vacas. Tudo isso é apenas uma distração, pois agora começa o verdadeiro ataque. Beck começa a cortar seus inimigos um a um, e apesar de ser confrontado por dezenas de soldados armados, continua a lutar com as próprias mãos. Enquanto monitora a luta pelo CCTV, Acher começa a entrar em pânico e ordena que seus homens evacuem rapidamente o tesouro. Ao mesmo tempo, Trevis percebe que os homens de Acher estão tentando fugir com o tesouro. Sem hesitar, Trevis tenta bater com um carro nos homens de Acher sozinho. Pouco tempo depois, a luta de Beck ainda não terminou, pois ele é atacado por 3 lutadores armados com chicotes. Como se vê, não se trata de soldados comuns, mas de tropas treinadas. Enquanto ele está ocupado lutando, Acher e seus homens aparecem de repente e tentam atirar em Beck enquanto ele está distraído. Felizmente, Trevis intervém para ajudá-lo. Pouco tempo depois, Acher admite a derrota e promete interromper o ataque. No entanto, os aldeões, já enfurecidos por suas ações, se reúnem no local, prontos para matá-lo. A única coisa que os impede é Beck. A única coisa que os impede é a presença de Beck. Ao ver isso, Beck tenta dar a Acher outra chance de se desculpar com os aldeões e sair pacificamente, mas de repente alguém atira em Acher. Dessa forma, a opressão na Vila Mariana chega ao fim. Pouco tempo depois, Beck se sente triste porque, durante a luta, Trevis decidiu secretamente fugir com o tesouro. No entanto, essa suspeita acaba quando Trevis aparece de repente e entrega o tesouro a Mariana. Desde o início, Trevis empreendeu essa expedição não por dinheiro, mas para ter seu nome gravado como um dos arqueólogos mais famosos. Após uma longa jornada e obstáculos incríveis, Beck consegue trazer Trevis de volta à sua cidade natal, Los Angeles. Billy fica muito feliz com o retorno do filho e planeja casá-lo com a filha de outro chefe da máfia. Como prometido, Billy recompensa Beck com dinheiro e a propriedade de seu antigo restaurante. No entanto, Beck muda de ideia repentinamente. Ele diz que, para comemorar a missão, Billy deve provar a fruta paralisante que Beck trouxe da Amazônia. Acontece que Beck tem simpatia por Trevis, que teve toda a sua vida controlada pelo pai. Portanto, Beck dá a Trevis uma segunda chance de escapar, e assim, a história termina. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.